Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live aqui nesse perfil, Um Ventre para Florescer. Para quem está chegando aqui e ainda não me conhece, eu sou Thaís Abreu, eu sou doula e educadora perinatal também, né? E quem for chegando aí, sejam muito bem-vindas, meninas. E eu recentemente inaugurei aqui esse perfil para que a gente possa falar, né, abordar mais profundamente sobre todos os temas aí que fazem parte, né, que integram esse mundo, né, da doulagem, da gestação, da maternidade, da espera. Então eu estou muito feliz de poder exercer, né, esse serviço às mulheres dessa forma. E aí eu resolvi criar um perfil aqui separadinho, direto para ele, tá? Então, eu pretendo aqui ao longo, né, dos dias, enfim, ao longo do processo, né, do trabalho, trazer sempre temas relevantes aqui para vocês, tá? E também aqueles temas que vocês tiverem interesse, aí vocês podem colocar para mim e a gente vai abordando cada vez mais, tá? Bom, quem chegou agora, sejam bem-vindas. Deixa eu ver quem tá aqui. Pri, seja bem-vinda. Bruna, Marcela, Elô, Janine, Almir, seja bem-vindo. Jaque, Alina já chegou, que bom. Bom, Marcela falou que já tem doula, ai que legal. Muito bom, muito bom. Ter uma doula realmente é algo assim, é muito bom mesmo pro parto, né, na hora do parto. A gente pode falar sobre isso algumas outras vezes aqui mais pra frente, né, se vocês quiserem, assim, qual é o papel da doula dentro do parto, o que a doula ajuda, né, enfim, qual é o papel, o que ela faz. A gente vai falar um pouco sobre isso também, mas o assunto de hoje não poderia ser outro, né? A gente tá aí vendo, né, várias notícias a todo instante pipocando de tudo quanto é lado sobre o coronavírus. E no grupo que a gente tem lá no WhatsApp surgiu várias dúvidas, né, sobre essa questão do coronavírus e da abertura à vida, né? Vocês mesmos que já fazem parte do grupo vieram colocando pra gente, né, diversas dúvidas, questionamentos. Foi até um papo bem legal, só que eu queria abordar isso de uma maneira um pouquinho mais profunda, porque às vezes só num conselho ali, né, a gente não consegue ajudar, né, de maneira muito profunda. Então, para poder falar sobre esse assunto tão maravilhoso que é a abertura à vida, independente do que estiver acontecendo, a gente precisa determinar alguns valores, alguns princípios que vão permear tudo. Voltou aí, gente? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Coloca aqui nos comentários, por favor, porque deu uma travada aqui e daí eu não sei se tá tudo certo, se não tá. Bota um joinha aí se tá me vendo, me ouvindo bem, por favor, que deu uma travadinha. Veja se voltou, por favor. Voltou? Muito bem, excelente, muito bom. Eu preciso também, antes da gente começar, né, chamar aí nossa convidada especial que vai estar falando com a gente, né, sobre esse assunto de hoje. Eu preciso saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá? Porque hoje, excepcionalmente, o fone de ouvido aqui do celular que a gente usa aqui para melhorar o áudio, um deles sumiu, meu marido tá trabalhando ainda, então ele tá precisando usar o fone, né? Então, vamos ver o que fica aqui. Se fica bom, se precisar que eu fale mais alto, vocês avisem, tá? Que eu falo um pouquinho mais alto. Então, tá tudo certo, muito bem. Então, para falar com a gente, para conversar, né, com a gente sobre esse tema, que é a abertura à vida, eu convidei uma grande amiga, mãe de 4 filhos, para poder abordar aqui esse assunto, né, junto com a gente. E essa grande amiga é a Alina, eu vou convidar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Desde que isso ainda era uma... Ué, cadê a Alina? Alina, se você estiver aí, manda aqui o convite, por favor. Olha que honra, a Rose aí. Seja bem-vinda, Rose. Boa noite. A Rose, para quem não sabe,
foi a doula, né, a enfermeira obstétrica, que deu o curso pra gente, né, aqui no Rio de Janeiro. E foi muito especial esse curso, foi um curso de formação profissional, né? É, e foi muito especial, sou muito grata dentro daquele curso, né? Não foi só aprendizado, mas também um grande retiro espiritual, né? Então, muito obrigada mesmo. Olá! Olá, boa noite. Entrou aí? Tá todo mundo ouvindo? Tá dando Entrou, pra... pelo menos para mim tá tudo bem. Pessoal, vê aí se vocês estão conseguindo ver e ouvir bem, a Alina também. Todo mundo me ouvindo, todo mundo vendo, tudo certo? Ah, então tá. Excelente, muito bem. Um prazer estar aqui, Tatá, falando mais uma vez com vocês. Na verdade, nesse Instagram aqui é a primeira vez, né? É a nossa primeira Mas, live aqui e já tem uma convidada super especial. olha só. Ah, é um grande prazer estar aqui falando com vocês, né? Ainda mais sobre esse tema, que é um tema tão complicado, né? Um tema meio difícil assim de falar, mas eu acho que dá pra gente falar um pouquinho assim, né? Dá pra gente acrescentar, né? Aprender e acrescentar alguma coisa também, né? Isso. Quando eu pensei, né, em falar sobre esse assunto, quando surgiu a dúvida lá dentro do grupo, né, Um Ventre para Florescer, lá no grupo do WhatsApp, que é um grupo de apoio com gestantes, tentantes e puérperas, né? Logo eu pensei em você, né, porque a gente sempre conversa sobre esse assunto, né? Já conversamos sobre isso há muito, muito tempo, né? E não poderia fazer outro convite, né, para outra pessoa se não fosse você. Então, agradeço muito que você tenha aceitado Obrigada. a minha estar. Ah, eu que agradeço, é um prazer. E Mas de vamos lá. fato, assim, essa situação, né, atual, onde a gente está inserido, não só para esse contexto da abertura à vida, mas de uma maneira geral, né? Todo esse caos, essa histeria, essa preocupação, né? Enfim, algo que tem tomado, assim, realmente já cometido todas as pessoas, né? Tem instaurado um receio, né? No nosso coração. Então, a gente precisa começar a delimitar alguns pontos que são importantes nesse momento e em todos os momentos da nossa vida, para que a gente não se perca pelas circunstâncias que vão acontecendo, mas que a gente consiga se manter firme, né? E constante nos propósitos que a gente assumiu, nos deveres, né? Nos compromissos que a gente assumiu. Quando a gente casa, né? Para nós que somos católicos, a gente assume um compromisso É definitivo. verdade. E ali no altar nós estamos, né, dizendo ao nosso Senhor que nós abrimos o nosso coração, né, entregamos a Ele a nossa fertilidade, a nossa fecundidade, o nosso convívio, né, conjugal de uma maneira completa, total, É, né? Só que isso precisa se dar concretamente na nossa vida, né? Precisa se refletir no nosso dia a dia, né? Na nossa vida cotidiana. E aí, quando a gente se depara com algumas situações, acaba que a gente fica com receio, a gente não tem muita segurança para poder dar um passo de fé, né? Um passo de confiança. Então, eu é queria que verdade. você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como que é importante a gente, lá atrás, se preparar bem, né? Corresponder, dizer o nosso sim conscientes, para que hoje, ou, né, ao se deparar com situações difíceis, a gente não deixe esse medo, esse receio, tirar de nós a nossa decisão, a nossa firme decisão. Né? Então, eu É, queria que você explicasse também um pouquinho, assim, né? Que você é mãe, esposa, enfim, fala um pouquinho, contextualiza, né? vou me apresentar rapidinho, então. Eu me chamo Alina, para quem não me conhece, né? Tenho 29 anos, esse ano faço 30. E sou casada com o Daniel, e vai fazer 5 anos esse ano que nós somos casados. Nós temos o nosso filho mais velho, o Tomás, que vai fazer 4.
que é a filhada da Thaís. O Bernardo, que vai fazer 3 em outubro. E temos um bebezinho que é do coração também, né? Não tem como não ser. Um bebezinho que a gente teve um aborto espontâneo bem no iniciozinho, né, da gestação. E nós temos a Maria Celina, que também é filha da Thaís. São todos meus afilhados. Que vai fazer 1 ano mês que vem, em abril, em plena pandemia, né? Mas ela vai fazer 1 aninho. E eu sou formada em História, né, há alguns anos já. E hoje eu não exerço a profissão, eu fico em casa, eu cuido das crianças, cuido da casa, né? Meus filhos não vão à creche, ficam em casa comigo, meu marido trabalha todos os dias, né? Nós somos aqui de Niterói também. No momento não estamos em Niterói por conta do coronavírus, a gente deu uma viajada, estamos na região dos lagos, mas é isso, né? E por que a gente tá aqui para falar desse assunto, né? Quando surgiu lá no grupo, muitas mulheres começaram a colocar, né, os seus medos, os seus receios, né? E não sou nenhuma, como vou dizer, não sou profetisa, não sou sacerdote, não sou diretor espiritual de ninguém, né? Como o meu médico, ele fala isso pra mim, né? Alina, eu não sou seu diretor espiritual, então eu não posso te dar conselho. Mas por eu não ser seu diretor espiritual, eu vou te dar conselho, porque não é minha responsabilidade, né? Então, eu adoto muito isso, assim, né? Eu não sou diretor espiritual das pessoas, eu não tenho essa capacidade, né? Não tenho muitos dons do Espírito Santo para falar em nome de Deus. A gente fala em nome daquilo que a gente conhece, que a gente vive, que a gente experiencia, né? Justamente. Assim, hoje conversava com o meu diretor, ontem, né, e falava com ele que ia fazer essa live falando desse assunto e tal. Ele falou assim, Alina, cuidado para não falar de algo como dogma, né? Porque é um grande problema que as pessoas têm é de transformar tudo na lei, entendeu? Ah, não, porque a abertura à vida e tem que fazer um monte de filho, mesmo no meio da pandemia e tudo mais. Não é isso que a gente está aqui para falar. Não. De forma alguma, né? A gente consegue, principalmente nós mulheres, temos a sensibilidade de entender, muitas vezes, de ter compaixão da outra que está sofrendo, que tem um medo, que todo mundo está numa situação nova agora. Todos nós estamos inseridos nessa situação nova, né? Então, assim, eu acho que, primeiro ponto, antes de você pensar, vou parar de me relacionar com meu marido, então vou fazer o método Billings para espaçar uma gravidez, porque estamos com um problema. Não. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que se atentar para estar na realidade, se inserir na realidade dos fatos, né? O coronavírus, né, tem milhares de pessoas falando, né, muito mais capacitadas do que nós, né, mas é uma pandemia, né, é um problema que está a nível global, é um problema que, assim, no mais raso, né, é um problema que está levando as pessoas a pararem de trabalhar, né, as pessoas estão reclusas em casa, de fato, é uma situação de medo, né? As nossas fraquezas, por não conhecermos o desconhecido, obviamente, né? Não conhecemos o desconhecido, não conhecemos essa situação atual. Então, estamos todos com medo. É óbvio, né? Isso é natural. Né? Contudo, o primeiro ponto, eu acho, é a gente se atentar à realidade dos fatos, procurar bons veículos de informação, desligar a televisão. Né? Eu sei que o assunto não é o coronavírus, mas assim... especificamente, né? Mas vamos lá. Desligar a televisão, parar de ficar especulando, de ficar vendo notícia e tudo. Primeiro ponto é sair dessa zona de desespero, né? Eu fiquei assim, eu entrei em pânico, eu tive crise de pânico esses dias, né? E não é isso que Deus quer da gente. Agora, Deus não espera que nós sejamos assim. Né? Nós não podemos reagir como pagãos a essa situação. A gente também precisa entender, começar a analisar, né? Abrir um pouco o nosso entendimento das coisas e começar a buscar o que de fato está causando esse medo. Exatamente. Será que é somente a situação da saúde pública mesmo, enfim, né? Da saúde como um todo, dessa questão do coronavírus e tudo mais? Será que é isso que está realmente causando o medo no nosso coração? Né? Ou são outras raízes, né? É verdade, com certeza.
isso para todas nós, né? Aqui a nossa fala, assim, é um pouco direcionada, um pouco mais direcionada para quem está tentando engravidar, né? Enfim, quem está ali aberta, com o coração, né, aberto para colher os filhos, mas isso se aplica para todos nós, É verdade. né? Para gestantes, para quem está gestante, né? Precisa observar. Às vezes tem surgido também, eu tenho conversado com outras doulas, né? Tem surgido um grande medo também no coração das gestantes, né? Ah, eu interrompo a gravidez onde já está no final, já teoricamente já está num horário no momento que a criança pode nascer a qualquer momento, né? Enfim. E aí eu interrompo para poder evitar o pico da doença, né, da pandemia, ou então não, eu deixo acontecer. Então, a gente tem visto assim surgindo, né, emergindo um grande medo, uma grande insegurança. Só que, na verdade, se a gente for olhar com mais calma, com mais profundidade, a gente vai perceber que a raiz dessa insegurança e desse medo está em outras coisas e Sim, não necessariamente nessa situação atual. com certeza, né? Eu vejo que, assim, o problema existe, né? De fato, né? Contudo, ele é muito potencializado pelas coisas que a gente vê, pelas mídias e tudo mais. Obviamente, não vamos entrar nessas questões de política, mas assim, precisamos ter os pés no chão para entender que assim, não é um movimento natural. Não é um movimento natural de que todas as pessoas do mundo inteiro estejam falando da mesma coisa, da mesma forma. Né? Então, assim, a gente tem que procurar pessoas de confiança, comunicadores de confiança que vão tirar a gente né, desse limbo, digamos assim, né? Nós estamos rendidos, né? Contudo, antes de pensar nisso, eu acho que vale a pena a gente examinar a nossa consciência e tá todo mundo falando a mesma coisa, né? Somos católicos e estamos na quaresma, né? Então, assim, estamos num período de deserto. Agora estamos sem os sacramentos, né? Assim, o desespero, gente, é natural numa situação dessa. Tipo assim, meu Deus, é o fim dos tempos, né? Não vamos ser catastróficos ao ponto de pensar, tipo, ai meu Deus, é o fim dos tempos, vai acabar, é o fim, não. Né? A gente não Se sabe, for, né? se Quando que for, é o não cabe a gente saber, não cabe a gente nem pensar, né? Jesus fala, né, na palavra, não cabe a vós saber os desígnios e os tempos do meu Pai. Então, assim, vamos viver a nossa vida, né? Tomando as precauções, né? Assim, Alina, então eu não tenho que acreditar, vou viver normal. Não, vamos seguir o que a igreja está pedindo, né? O padre Paulo Ricardo está soltando uns vídeos muito bons sobre esse assunto, excelente. né? Então, assim, tá? Eu estava falando com o Daniel, falei, Daniel, quando que o padre vai falar alguma coisa pra gente, né? Nós, filhos espirituais, assim, porque só estava faltando ele, né? E assim, ele veio com material maravilhoso. Muito bom mesmo, tá excelente. Inclusive, quem não assistiu, quando acabar a live aqui, eu vou postar uns prints e aí eu boto o link para vocês acessarem. Vale muito a pena mesmo. Ontem eu também assisti aqui com meu marido, né? E a gente ficou refletindo bastante sobre aquilo e isso ajudou até a acalmar o nosso coração também, né? As Pois é. palavras que o padre foi colocando também foi acalmando o nosso coração, no sentido de que, ao acatar, né, aquilo que a igreja nos pede, nós não estamos agindo contra Deus, Sim, né? com Não certeza. aproveitando deste momento nem nada disso. Nós estamos agindo com caridade, com prudência, né? Também não estamos sendo obedientes nesse caso, né? Então, a gente precisa confiar e fazer a nossa parte, É mas verdade. buscando a informação que vai trazer segurança para o nosso Com coração. certeza, com Porque certeza. nesse tempo a gente, né, fica ali recebendo em diversos grupos do WhatsApp, todos os grupos do WhatsApp estão mandando assuntos, né, sobre isso, é só Nossa, coronavírus, né? Aí gente, você liga a filha televisão, grupo, se é tiver isso, alguém ruim, tem em casa um sabe? idoso que ouve rádio, aí no rádio também só fala isso. Então, É, assim, a gente está sendo bombardeado a todo instante só com esse tipo de informação. E isso vai gerando no nosso interior uma desordem, uma agitação que não é cabível para o momento. Né? é Pelo verdade. contrário, nós precisamos olhar para esse momento, sobretudo porque estamos na quaresma, com um olhar espiritual.
né? Então, assim, se tudo isso, né, se Deus está permitindo todas essas coisas, é porque é algo muito nobre, muito importante. Ele quer nos ensinar e nos pedir nessa hora, né? Então, a gente precisa ter esse olhar atento, mais do que outras coisas, mais do que um olhar para fora. O que está Não olhar para dentro. É claro que a gente tem que ter esse olhar com precaução, com prudência, mas antes de mais nada, a gente precisa olhar para o nosso interior e avaliar o que está causando essa desordem em mim. Por que eu estou tão preocupada? Por que eu não paro de pensar nisso? E fico agitada e fico ali nervosa, inquieta, né? O que tem feito com que todas essas coisas tenham vindo à tona? Né? Então, a gente precisa começar a criar esse caminho de se questionar, perguntar e refletir profundamente sobre as coisas que são importantes, né? E outra coisa também, uma amiga minha, né, muito querida, assim, em especial, falou no dia que eu entrei numa crise, assim, meio de pânico, né? Ela falou, Alina, nós precisamos ser sinais de Deus para os outros, né? Se nós cristãos entrarmos em pânico, o que vai ser das pessoas? Né? Então, assim, isso me ajudou muito a olhar para dentro mesmo e ver, assim, o que a gente precisa fazer para as pessoas terem mais fé. Você precisa ser aquela pessoa que vai levar para aquele grupo trágico uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, né? Nessa hora, gente... né? De calma. Nessa hora, as pessoas não querem mais chamar você do maluco de igrejeiro que só fala de Deus. Nessa hora, as pessoas estão precisando da palavra, sabe? E aí, entrando um pouco no assunto, né, da live especificamente, que é a abertura à vida, né? Assim, em momento algum, na minha família, pelo menos, a gente considerou, né, não nos abrir aos filhos por conta do coronavírus. Porque, assim, primeiro, das hipóteses, né, que a gente pode listar do problema, porque, primeiro, Jesus está voltando. Não é um motivo para não se abrir a vida. Jesus vai levar as grávidas também, né? Segundo, as almas, né, que habitam no bem. Justamente, né? Segundo ponto, vai ser uma epidemia, todo mundo vai ficar doente e vai morrer. Cara... Uma hora, né, mais cedo ou mais tarde, uma hora você vai morrer. Nossa vida aqui vai se encerrar. Vai ser finita, justamente. E a gente precisa olhar para frente, né? Assim, qual é a finalidade da nossa vida? Depois que isso aqui acabar, o que você vai fazer? Justamente, para onde a gente vai, né? E assim, terceira hipótese, vai ficar uma pandemia, vai melhorar, daqui a pouco tudo fica bem. Não é um motivo também para não engravidar, se as coisas vão caminhar. Então, assim, na minha cabeça, eu não consegui encontrar, nem procurei, tá? Mas assim, de primeira, mas depois eu fui pensar, né? Eu falei, cara, quando eu vi as pessoas perguntando se era um motivo justo ou não, eu falei, cara, peraí, não consegui encontrar motivo justo para mim, na minha realidade, né? Eu não posso falar do que é um motivo justo para cada família. Ninguém pode falar isso, né? A Humane Vitae, ela deixa em aberto para que as pessoas tenham o discernimento com seu diretor, com seu marido, com Deus e tudo mais. O que a gente observa são os propagandistas das ideias, né? Uma coisa é a pessoa que está com uma dúvida, outra coisa é aquela pessoa assim, que diz assim, porque estamos numa pandemia, temos um motivo justo. E aí coletiviza uma coisa que não é verdade, que não é magistério, não é doutrina, é um sentimento dela, né? Se ela vai ser egoísta ou não, é problema dela. Se ela está sendo egoísta, se ela está sendo justa, não cabe a mim, né? Agora, de consciência mesmo, né? Como você falou. É pessoal, né? Agora, o que a gente observou lá no grupo e nas conversas que a gente teve foram pessoas que não estavam propagando essa ideia. Eram pessoas que estavam com medo. Isso. Pessoas que não estavam entendendo o que fazer. Né? E é com essas pessoas que eu acho que a gente tem que falar, porque, sinceramente, para uma pessoa que não é aberta à vida, ainda que ache que o coronavírus não é desculpa, né? Então, qualquer motivo vai ser uma desculpa, né? Qualquer motivo vai ser uma desculpa. Então, assim, podia ser o coronavírus, podia ser qualquer outra coisa,
né? Tipo, sei lá, eu moro em Niterói, passou um tsunami lá em Búzios, caramba, motivo justo, porque pode chegar aqui em Niterói, entendeu? Para uma pessoa que não quer ter filhos, assim, qualquer coisa é um motivo, né? Pode ser que para alguma família isso vai ser um motivo justo porque atacou determinada questão emocional, psicológica muito profunda de uma mulher, né? E aí ela, percebendo isso, o que eu acho que essa pessoa precisa fazer é procurar os meios para se livrar desse problema, para resolver esse problema. Não é estacionar. Ah, não, tem um motivo justo. Beleza. Então tá bom, tá justo, né? Vamos lá, sei fazer um mob, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Né? Vai acontecer inevitavelmente, em algum momento, né? Isso é minha observação dos casos que a gente ouve, né? Em algum momento, essas famílias que sempre estão buscando motivos justos, em algum momento elas vão acabar pecando mortalmente, porque para manter esse status do motivo justo, sabe? A gente vê acontecendo isso. Pessoas que, não, eu faço um mob, estou passando por um motivo justo, mas assim, de repente naquela situação ali, não deu, não controlou, e não sei o que, não sei o que lá, aí o que a pessoa faz? Coito interrompido, camisinha, pílula anticoncepcional e etc. Entendeu? Assim, eu não posso dizer que é inevitável, porque eu não conheço caso a caso, mas assim, é uma bomba relógio esse negócio. Né, de motivo justo. É uma bomba abrir relógio. a possibilidade, né? Você abre a possibilidade. Você abrir o seu coração para coisas que não, justamente. Né? Assim, hoje, na situação do coronavírus, eu não enxergo um motivo justo. E aí você ouve uma pessoa falando, mas eu acho que é um motivo justo, porque eu não vou poder fazer ultrassom, se eu não vou para o hospital fazer um ultrassom, eu não vou fazer... Cara, quantos santos engravidaram em épocas que não existia ultrassom, assim... Isso é uma coisa que fala muito, né, Alina? Porque, assim, de antigamente para os dias de hoje, assim, teve muitos avanços na medicina, vamos botar assim, né? Mas perdeu-se, por um outro lado, muito a sensibilidade da mulher. A mulher já não é capaz mais de entender, de se conectar ali com aquela criança que está habitando no ventre para saber se aquela criança está bem ou não. Vai se perdendo essa sensibilidade, esse instinto até mesmo materno de saber se aquela criança está bem ou não, de saber se as coisas estão bem ou não, de ter paciência, de esperar o tempo das coisas, né? Nessa questão, por exemplo, no final da gestação, né? Muitas gestantes se perguntando se interrompem a gravidez ou não, ou seja, não de abortar, né? Mas assim, de ir e fazer uma cesárea para poder, né, não precisar deixar a criança nascer no tempo dela e ser o tempo do pico, né, da pandemia. Então, assim, às vezes a mulher tá com tanto receio que ela já não sabe mais se sentir segura e passar segurança pro bebê, né? É verdade, é verdade. E a gente sabe que esperar, né? A gente sabe que na gravidez, né, você passa para o seu bebê algumas coisas, né? Assim, eu tive uma experiência muito muito complicada que foi um transtorno de ansiedade. Assim, eu tenho transtorno de ansiedade. A gravidez, para mim, ela é sempre o pico do transtorno. Todas as gravidezes, tá aí, sabe disso. Então, assim, não consigo ouvir uma pessoa falar para mim que não pode engravidar porque tem transtorno de ansiedade. Eu não consigo conceber isso. Sabe? Não consigo, assim, na minha cabeça. Assim, cada um com seus problemas, né? Cada um sabe até onde pode ir, né? Mas, assim, eu não consigo, eu não falo nada. Mas, assim, Alina, não posso porque eu tenho transtorno de ansiedade. Eu olho assim, tipo... Tá, mas pra mim a gravidez é um pico de transtorno de ansiedade. Eu não vou deixar de engravidar por isso. Eu, Aline, né? Meu juízo, graça de Deus, né? não vou, justamente, porque assim, há uma hierarquia. O que na minha cabeça era assim, quando eu engravidei, o que eu posso fazer para ser aberta à vida tendo transtorno de ansiedade? Entendeu? E aí eu fui buscando os meios, né? Pela graça de Deus, claro, né? E aí, o que eu queria dizer é o seguinte, que as pessoas, elas colocam muito empecilho para a graça. Você está entendendo? Tem pessoas que estão tentando engravidar, tentando, né, há meses. Aí agora, diante dessa situação, será que agora é o momento de não tentar mais? Tipo, cara, assim,
Analisa, sinceramente, o seu coração, a sua vida, a sua entrega, a sua generosidade, a sua confiança na providência, entendeu? Porque Deus, ele não é louco, né? Deus não é maluco. A providência divina, ela age dentro daquilo que a gente precisa, né? A providência de Deus, ela vai agir naquilo que nós precisamos, né? Muitas vezes, né, o que Deus quer da gente é o abandono, né? É um despojar-se inteiramente nas mãos dele, né? E uma fidelidade, né? Eu E uma vejo fidelidade, assim, né? justamente. Deus quer que nós sejamos fiéis, né? Ele foi fiel até a cruz para nos salvar, né? Deu a sua vida, o seu sangue, deu-se inteiramente por amor a nós. E o que ele espera de nós é que a gente corresponda da mesma maneira. Se que for preciso suportar, que a gente suporte por amor a Deus, né? Eu fico com receio porque não se sabe os estudos que tem, ainda não tem estudos conclusivos da ação, né, do vírus no início da gestação, se pode provocar alguma mutação, alguma deficiência, e se causar, né? Pois é, assim, De Deus, a gente não tem como saber pormenores de todas as coisas. E a gente só vai compreender tudo isso, o porquê de todas as coisas, no último dia, né? Quando a gente for lá ser julgada. E ali a gente vai conseguir ver que a todo o momento da espera, toda a nossa entrega, com confiança, com fidelidade, né? Sem titubear, sem se fechar, tudo isso vai contribuindo para a nossa santificação, para aquilo que Deus quer forjar na nossa alma, na nossa vida, né? Então, a gente pode se esquecer disso. Eu acho que também, Thaís, tem uma questão importante que é você pensar assim, Alina, tá bom, eu tô com medo, eu não consigo. Eu, de fato, não consigo. Pede a Deus a graça, porque muitas dessas coisas, dessas virtudes, assim, porque, entre aspas, né, uma heroicidade, né, um heroísmo dos nossos tempos, é fazer uma atitude heróica, de confiança, de abandono, você não está lá morrendo na cova, né, no Coliseu, mas você está morrendo por uma vontade, né, para um medo, você pede a graça, porque, assim, Deus, ele é um pai amorosíssimo. Deus, ele não é um carrasco, né? Quando Nossa Senhora fala lá em Fátima dos castigos que vão vir sobre a humanidade, né, da severidade das palavras dela, ela não quer que a gente fique imaginando Deus com um cajado pronto a bater na nossa cabeça. Você tá entendendo? A mesma Nossa Senhora que faz isso é a Nossa Senhora que permite que os anjos venham visitar os pastorinhos, que deem a eles a Sagrada Comunhão. E mais, para eles sofrerem o que sofreram, o Senhor infundiu através dela uma graça sobrenatural neles. Né? Então, assim... Aumentou a fé. Né? Aumentou a fé, justamente. E ela deu o sofrimento, mas um amigo meu, seminarista, fala sempre isso, né? E nesses dias ele falou, Alina, tempos extraordinários, graças mais extraordinárias, né? Aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Né? São passagens assim que a gente precisa repetir todo o tempo, né? E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, Alina, a graça, como que é? Ai, meu Deus, agora me fugiu o que ele fala. Sim, Deus não vai dar um sofrimento para você se ele não der a graça para passar por esse sofrimento com amor, porque o sofrimento, ele tem que ser vivido com amor. O sofrimento sem o amor não santifica. Mas muitas vezes nós não temos a capacidade de amar, de fato. Então essa capacidade, ela tem que ser infundida por Deus em nós. Né? E por que eu estou falando tudo isso para falar da abertura à vida? Porque gerar filhos para Deus não deveria ser para nós uma opção nossa, mas de Deus. Sabe? Eu, Alina, não tenho hoje uma dificuldade de saúde muito grave, por exemplo. Né? Mulheres que têm dificuldades, já engravidaram outras vezes, sabem das dificuldades, que tem que ir para o hospital sempre, tomar não sei o que, aí é outra coisa, não estou falando
desses casos. Mas de modo geral, não é esse. Mas eu estou falando, assim, da sua abertura à vida, e essas mulheres, inclusive, elas precisam sofrer por não poder gerar filhos naquela hora. Sofrer com Deus e falar, Senhor, eu gostaria de gerar uma vida. Eu queria te dar santos. Né? E não é fácil pensar isso. Não é fácil você chegar nisso. Assim, eu às vezes, eu olho para minha rotina, às vezes, muito complicada, com 3 bebês e não sei o quê, tirando essa parte do coronavírus, né? Tô falando no dia a dia, né? Eu fico, meu Deus do céu, já pensou se chegar mais um bebê aqui? Cara, como que eu vou fazer? Manda pra Dilda, que a Dilda cuida. E eu fico pensando assim, eu não posso pensar assim, que tomara que não chegue, né? Da minha parte, né, o que eu falo sempre com o meu diretor, padre, eu gostaria de esperar mais para ter outro filho. Mas o meu ventre é todo de Deus. Sabe? Eu gostaria porque na minha ignorância eu acho que seria melhor, mais fácil. Mas ao mesmo tempo eu tento combater esse meu gostaria com eu não sei nada. É uma conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus, né? A gente precisa fazer esse exercício, sobretudo nesse tempo. Exatamente. Onde, né, nós estamos sendo provados. Exatamente. É você chegar para Deus e falar assim, Deus, eu não gostaria de estar vivendo essa pandemia. Né? Eu não gostaria de pensar em espaçar uma gravidez. Por isso, Senhor, eu te peço que tire do meu coração isso que não é teu. Sabe? A gente tem que falar isso para Deus. Eu falo para Deus assim, Senhor, eu falo assim, né? Eu mesmo. Senhor, eu acho que seria mais fácil se eu tivesse mais um ano para engravidar. Contudo, eu não sei de nada. Sabe? Eu falo isso para Deus porque assim, eu não sei. A única coisa que eu sei fazer é gerar filhos, gente. Né? Eu falo isso pro padre, eu falo, padre, eu falo pro padre, padre, eu não sei rezar fora disso, eu não sei ter vida espiritual fora dessa realidade, eu não consigo, assim, e eu não quero conseguir, entendeu? A menos que, assim, Deus me dê a infertilidade em algum momento, né? A menos que isso aconteça naturalmente, ou então, assim, algum motivo que eu e meu marido julguemos seja justo, seja grave, né? Que não seja imprudente, eu quero muito gerar os filhos que Deus me der, porque é um compromisso, sabe? Quando a gente casa na igreja, a gente faz ali os votos, não são brincadeira, né? Não é mais valioso o voto que você faz quando diz que não vai trair o seu cônjuge do que quando você diz que vai receber os filhos que Deus der. Não existe essa hierarquia, entendeu? E se Deus escolheu te dar o filho que você tanto quis nessa hora? Vai ser o filho da providência, vai ser o filho do abandono. O filho da conformidade à vontade dele. E do abandono mesmo, né? Assim, do abandono. Deus ele quer que nós nos abandonemos, né? Nos braços dele. E que confiemos nos planos dele. Exatamente. Nossa visão é muito limitada, né? Exatamente, é isso mesmo. É você falar assim, Deus, toma a minha vida. Aí quando apareceu o coronavírus, você vai lá e fala assim, não, me dá aqui, Deus, me dá aqui que eu agora tô com medo. Vou guardar ela aqui em casa na quarentena. Quando passar a quarentena, eu te devolvo, né? Eu enxergo dessa forma, né? Como eu falei, né? A Humanae Vitae deixa em aberto, não é dogma, não é um dos 10 mandamentos, não está nas tábuas da lei, né? Mas, gente, que graça gerar um filho, que graça gerar um filho. Ainda que tudo esteja desabando, é uma alma que você contribuiu, uma alma que você contribuiu com Deus para ir para o céu, sabe? Vale muito, muito mais gerar uma vida do que estar de quarentena calma em casa e proteger a sua vida, né? Exatamente. A sua vida. Exatamente. Porque quem quiser guardar a própria vida vai perder, né? Exatamente. Como eu falei, se tiver medo, hoje uma amiga minha perguntou assim, conversando com ela perguntou assim, Alina, você não teve medo de casar muito cedo, não, assim, depois de conhecer seu marido, né, que eu casei muito cedo, né, namorei 1 ano e 3 meses, ela perguntou, você não teve medo, não? Eu falei assim, tive, claro que tive.
Aí ela, mas por que não esperou? Eu falei, por que eu ia esperar? Eu não tinha motivo para esperar. Medo não é um motivo. Deus estava dando todas as Deus tem que evidências. impelir a gente a agir, né? De Exatamente. A acordo com resolver o aquilo que Deus quer problema. para nós, a responder à vontade de Deus. E não a resguardar a gente, né? Na parábola, né, dos tesouros lá, né, dos tesouros, o patrão confiou, né, a quantia lá aos, aos empregados e queria que eles multiplicassem aquela quantia. Exatamente. Aquele medroso fez o quê? Guardou com medo de perder. Mas, na verdade, o que Deus queria, o que Deus nos pede é que a gente coloque a serviço dele, que a gente contribua com a sua graça, contribua com a sua vontade, se abra e corresponda aquilo que ele quer para nós, que nós façamos a nossa parte, mesmo com medo. E é pensar que o sobrenatural existe, né? Assim, eu acho que a gente está num mundo muito materialista, né? E muitas vezes nós católicos somos materialistas, né? O Padre Paulo fala nesses vídeos, né, da quarentena, do coronavírus, né, sobre isso, e eu fiquei refletindo, né? Aquele dia lá até no grupo a gente falou, né? Eu falei assim, gente, a gente não está tendo missa, pelo menos aqui na nossa diocese não está tendo missa pra gente, né? E a gente quer crer que os padres estão celebrando, graças a Deus, né? O mundo não passa sem, o mundo não vive sem a missa, né? Se não houver uma missa, acabou, né? Exceto na sexta-feira, né? Da Paixão, mas enfim. E eu fiquei pensando, gente, o ato conjugal é a liturgia do casal, é a missa do casal. O ato conjugal consumado, né, plenamente, é a liturgia do casal, né? Então, assim, é óbvio, vamos rezar, vamos fazer os atos de piedade, vamos nos unir ao Padre no altar do Santo Sacrifício, na nossa oração piedosa, mas por que não aproveitar as graças espirituais que Deus derrama no ato conjugal? A gente fecha essas graças, né? Muitas vezes nós católicos vivemos e aprendemos o ato conjugal como uma coisa meramente física, né? E até como um pecado, né? Aquela história que a gente estava conversando esses dias da loucura das pessoas, né? Que enxergam o ato conjugal como um pecado, enfim, né? Muita doideira, né? Mas você pode aurir, você deve querer aurir as graças espirituais desse momento. E que graça maior existe proporcionada pelo ato conjugal do que a geração de uma vida. É uma luz intensa que Deus gera ali. Deus toca no ventre e cria uma alma. Né? Então, assim, se você não crê nisso, né, se você não crê que Deus ali está te tocando, gerando aquela alma para Ele, né? Volta para dentro de si, porque é a maior verdade, né? Quem vive dessa forma está se perdendo, né? Assim, está perdendo o sentido do matrimônio, está perdendo o olhar, né, central do matrimônio, né? E a união dos esposos faz com que se haja essa abertura, né? A vida onde Deus, né, tem a possibilidade de infundir uma alma. Então é assim, a grande graça do matrimônio está aqui, né? Nesse momento. O ápice do matrimônio é esse momento. Essa união íntima dos esposos com Deus. Então, o que pode ser maior ou o que pode nos causar tanto medo a ponto de afastar de nós essa graça? A gente precisa se perguntar, né? Claro que cada um tem ali o exame, vai examinar a sua consciência, também suas limitações. Não estamos falando disso, mas estamos querendo provocar uma reflexão acerca de uma questão mais profunda, que é um medo infundado, né? Então a gente precisa se questionar se esse nosso tem uma razão plausível de existir ou se é algo infundado. E se for algo, se chegarmos a essa conclusão, é termos a coragem de corresponder à vontade de Deus,
de se abrir com alegria e com confiança, né? Sabendo que Deus tem o melhor para nós. É verdade. A E gente não pensar pode também. perder esse momento, né, de graça. E assim, muitas pessoas, né, estão ignorando o fato de que, assim, nas questões práticas, né, esse tempo em casa, eu sei que muita gente ainda está trabalhando, eu sei que muita gente não está de quarentena, né, por motivos diversos, mas assim, até os que estão, né, falando para os que estão, que grande graça Deus está concedendo aos casais para voltarem a se conviver. Eu não estou falando de casais mundanos, casais não católicos. Mas quantos casais católicos a gente sabe que vivem como irmãos, que vivem um matrimônio superficial, né, que vivem um matrimônio pobre, sabe? Muitas vezes porque estão inseridos nas comunidades, nos apostolados, nas missões, nas pastorais, e aí estão achando que estão vivendo a igreja. Né? Mas a igreja do lar, a igreja doméstica, nesse período ela não pode ser negligenciada, porque é a única que sobrou, né? Então, assim... Em nenhum momento deveria ser, né? Não deveria, mas assim, eu digo, nesse momento é a única que tem. Nesse momento é a única que tem, né? Tipo assim, você não pode mais fazer um show, você não pode mais, agora, né? você não pode mais fazer uma pregação para 1000 pessoas, você não pode mais largar seu filho em casa, seu marido para cantar, para pregar, para dar palestra, para não sei o quê. Não que isso tudo seja ruim, mas assim, quantos casais perdem perdem a grandeza desses pequenos momentos? Né? Chesterton dizia, né, não existe nada mais extraordinário do que um marido normal, uma esposa normal, filhos normais. Não existe, e de fato é verdade. O dia a dia em casa, ele não precisa ser pesado, maçante. Né? Os casais não precisam... Eu acho que assim, eu não consigo imaginar a neurose que deve ser um casal. Imagina, um casal de um homem e uma mulher. Imagina uma situação hipotética. Um homem e uma mulher católicos que fazem o método Billings, que agora estão espaçando, não tem nenhum filho, mas estão espaçando, né? E são obrigados a conviver 24 horas agora. Como que faz, gente? Não vai. Não vai dar, não. Né? Não vai dar. Então, assim, que loucura. Na verdade, vai dar bom, né? Vai dar bom, pois é. Assim, que loucura. Que loucura pensar que as pessoas preferem e se convenceram de que é mais santo estar fora de casa para evangelizar, para ser missionário. Enquanto o ato conjugal, a vida que você pode gerar ali, é infinitamente mais importante do que tudo isso. Né? E assim, o coronavírus, eu acredito piamente que essa quarentena é um momento para as pessoas perceberem isso. Para as pessoas olharem para aquela tabelinha lá do método Billings que ela faz sem motivo justo e pensar assim, caramba, para quê? Para quê? Para que isso? É um exame de consciência que eu tenho que fazer porque a gente está na quaresma, porque a gente está tendo, porque Jesus vai voltar. Eu não quero que você faça, eu quero que hoje você olhe para essa sua tabelinha aí do método Billings. Eu não tenho problema com o método Billings, tá, gente? Estou falando, você olhar para ler suas anotações, alguém vai se identificar com isso. Eu quero que você olhe ali e pense assim, poxa, hoje eu não posso ter relação com meu marido porque se eu tiver eu vou engravidar. Eu quero que você analise essa situação e pense assim, para quem eu estou fazendo isso? É para Deus? É para mim? É para os outros? Isso que importa. É isso que é importante. Isso é o mais importante nessa hora. Sabe? Não dá mais tempo da gente dar desculpa para Deus. Nunca deu, mas agora não dá mesmo. É algo muito latente agora, né? É muito latente. Nós precisamos ser inteiros para Deus. Porque senão a gente vai cair numa religião superficial, né? Onde eu faço atos de piedade, onde eu uso véu, eu só uso saia, eu vou para missa todo dia, eu não sei o quê.
eu falo de Deus e o mundo, né? Eu julgo fulano, ciclano, porque não estão vivendo, mas eu não tenho capacidade de olhar para isso, né? Eu não tenho capacidade de olhar para o meu fechamento à vida. Porque às vezes eu estou fingindo que eu não tô fechada à vida. Às vezes eu estou fingindo que eu tenho motivo justo, mas Ou anestesiando a consciência anestesiando a consciência, com exatamente. justificativas, com muletas. Só que agora, né, é como se Deus tivesse de fato trazido a gente para o deserto da igreja doméstica e Exatamente. colocado a gente para refletir. O que de fato é mais importante? A Aninha está falando aqui, né? Imagina os casais que priorizavam o trabalho, tendo que lidar um com o outro, sem ter como fugir, olhar para a própria casa vazia, quase sem vida, né? E se perguntar Justamente. por que a gente trabalha tanto se a gente não consegue viver a nossa vida aqui? Por que a gente se mata tanto de trabalhar para ter tantas coisas e não consegue conviver? Né? Hoje eu e meu marido completamos aqui uma semana, né, que ele está trabalhando de home office e a gente quase não saiu para a rua. Ele que deu um foi ali, ali no mercado e tudo. Uma semana convivendo 24 horas por dia. Não que a gente já não convivesse bastante, mas ele passava o dia todo fora trabalhando. Então, aqui a gente vai se redescobrindo, vai vendo outras oportunidades para amar o outro, né? Outras oportunidades para se abrir à graça, para se doar, para amar o outro em pequenas tarefas que a gente faça, se preocupar em trazer uma água. As pessoas têm tanto para si, tanto para seus próprios egoísmos, que já não se preocupam mais com o cônjuge, com aquele que no altar prometeu dividir a vida e se tornar um só. Mas eu estou mais preocupada com o meu umbigo, com aquilo que eu vou fazer, com aquilo que eu vou ver, com o meu tédio. A gente parar e analisar e com sinceridade se perguntar nessa hora, para que isso? Eu estou dando o meu melhor aqui dentro, né? Deus, ele parece que preparou isso, né, para fazer a gente acordar de fato. É verdade, com certeza. Então a gente não pode fugir, né, se exaurir desse momento. Vamos encarar esse momento com o coração aberto, com uma sinceridade de coração. E se a gente encontrar algo que não está condizente, que não está conforme a vontade de Deus, em conformidade com a vontade de Deus, que nós tenhamos coragem, né? Que nós tenhamos o nosso coração cheio de ardor, de amor, para podermos corresponder a essa vontade de Deus, mudando a nossa vida. Esse é o tempo favorável da gente se arrepender, da gente poder mudar a nossa vida, converter mesmo o nosso coração. É verdade. Entendeu? Então a gente não pode se fechar na nossa casa com medo de um vírus e não ter um olhar espiritual para esse momento. Então a gente precisa encarar essas coisas. Pois é, e assim, saber que, gente, olha, cientificamente falando, é muito provável que todos vamos pegar vírus em algum momento. Porque ninguém tem anticorpos para ele, né? Agora, o que você vai fazer com essa informação? Vai se desesperar? Não, vai se confiar à providência, né? A Paloma perguntou ali em cima, lá em cima. Como que tem esse abandono todo numa profissão difícil, né? Deixa eu achar aqui. Como se abandona dessa forma quando se é nova e tem uma profissão difícil como jornalismo? Cara, Nossa Senhora tinha 15 anos quando engravidou. São José pensou em largar ela. Ah, Lina, mas ela não tinha pecado, né? Ela, de fato, né, gente? Nossa Senhora Imaculada, Santíssima, né? Mas como se abandonar na mão de Deus? Foi o que eu falei, se você ainda não consegue, pede a Ele a graça. Deus, ele é aquele pai, você entende? São João Evangelista, ele reclinou o peito, a cabeça no peito de Jesus, assim, né? O discípulo amado, ele deitou no colo de Jesus. Porque ele estava, eu acho, que ele estava com medo do que ia acontecer. É verdade. Era uma criança, assim, adolescente, né? Era o mais jovem. Por que não fazemos o mesmo? Né? A gente esquece que Jesus, ele
ele é amor, ele é o amor, né? O amor se encarnou, veio, habitou entre nós. O amor se doou até o fim e está aqui, e está presente a todo tempo. Então, como que eu posso passar por uma situação sendo nova e tendo uma profissão difícil? Como que eu posso alcançar essa confiança? Deitando no colo de Jesus. Então, como que eu vou me abrir a vida em tempos de coronavírus? Né? Abraçando o Senhor, abraçando. Jesus, ele olhou para a cruz, ele não repudiou a cruz. Ele abraçou, beijou e amou a cruz. É a paixão de Cristo. Né? Qual seria a nossa paixão? Exatamente. Para a gente pensar isso. Né? Qual será a minha paixão? Para você ver Deus, você tem que morrer. Você tem que morrer por dia, um pouquinho cada dia, para cada vontade, para cada, né, para cada egoísmo, para cada fraqueza. E o mais importante que eu queria deixar hoje, né? Eu não sou doutora em nada, né? Eu não sou a mulher que mais reza do mundo, eu não sou uma beata piedosíssima, não sou. Queria ser, mas eu não sou. Rezamos por um dia, né? Mas a única coisa que eu acho que fica disso tudo, o mais importante é, Alina, Jesus abraçou a cruz porque ele era Deus. Maria abraçou a vocação dela porque ela era sem pecado. Mas eles nos deixaram a graça. Se você ainda não dispõe da graça, peça, clama. Que pode faltar uma alma que pode dizer o Espírito Santo que vem, né? Já dizia Beata Helena Guerra. Essa hora, gente, uma hora favorável, sabe? Quando você for se unir com seu esposo, não pensa nos problemas, nas dificuldades, você clama ao Espírito de Deus para te curar disso, para te tirar dessa inércia. Sabe? O ato conjugal, ele é uma oração, ele tem que ser uma oração, por excelência ele é uma oração do casal. É a missa do casal. A oração então, é feita pela metade, né? Não, o padre não entra na igreja para celebrar meia missa e depois sai. Ele celebra todo aquele rito por inteiro. E os nossos dons são os nossos meios de produzir filhos. Esses são os dons que nós ofertamos a Deus. Né? E ele, né, são as nossas oblatas, né? Ele pega, né, na patena dele lá e transforma aquilo numa alma, se for da vontade dele. Então, que a gente não tenha medo, né, de dizer sim. Isso aí. É isso. Eu tô com medo do Instagram derrubar a gente pra conseguir salvar a live. Eu queria... Você prefere encerrar e voltar? Mas vai dar para salvar? Eu acho que sim. Se então cair, tá. Se cair, caiu. Tá, então a gente se despede logo, melhor. Depois a gente faz de novo. Tá bom? Oi? Tá bom. A gente se despede do pessoal. Aí você salva aqui. Tá bom? Eu vou deixar essa daqui salva e a gente volta para poder encerrar o tá bom. Se despedir, tá bom? Tá. Então, tchau, pessoal, tchau, sai e volta. Daqui a pouco. Toda sequência, tá? Tchauzinho. Tchau, tchau.